tarde. Estamos online para a live de terça-feira. Falando sobre... na verdade, a gente vai estar ligado ao assunto relacionamentos, né? Mais ligados a relacionamento, mas vamos falar hoje sobre adultização. Crianças que são obrigadas a se tornarem crianças adultizadas se transformaram em adultos infantilizados. Essa é a frase que nós vamos usar para a gente debater hoje aqui, ou para a gente conversar rapidamente sobre isso. Meu nome é Araquém Pérez e você está na Escola de Desenvolvimento Humano Bora Crescer, certo? Hoje tem a Leila. A Leila estará na quinta-feira aqui com vocês, ok? Maravilha. Sejam todos muito bem-vindos. O assunto de hoje pode ter colocado você em uma situação bem ruim hoje na sua vida, né? E que influencia diretamente também os seus relacionamentos. Preste atenção então nessa frase que eu vou dizer. Crianças adultizadas serão adultos infantilizados. Ficou aí para pensar, hein? Crianças adultizadas, ou seja, aquelas que são obrigatoriamente obrigadas a serem adultas quando ainda na idade tenra da infância. Obrigatoriamente elas têm que assumir posturas adultas, mesmo contra a vontade delas, com muita clareza, com muita certeza, elas se tornarão adultos infantilizados no futuro, certo? Vamos lá, vamos entender então essa questão da maturidade infantil, dessa adultização aí que a gente está falando, tá? O que significa adultização? Em primeiro lugar, para a gente poder debater em cima disso aqui. Não estamos querendo falar aqui sobre as brincadeiras da criança, de colocar as roupas dos pais, da mãe, de querer dirigir o carro do pai, de querer usar a maquiagem da mãe. Não é isso, tá? Adultizar uma criança não é ela brincar de ser adulto, né? Embora muitas pessoas coloquem crianças para fazerem danças sexualizadas ou sensualizadas, achando que isso é uma brincadeira bacana, mas no fundo não é, né? Mas não é disso que nós vamos falar. Nós vamos falar quando uma criança se torna obrigada a assumir um papel adulto dentro de uma família para poder resolver alguma sensação, algum problema, para resolver alguma situação, né? Então é disso que nós vamos falar aqui. Então estamos falando aqui de responsabilidades equivocadas passada por pais a crianças querendo fugir das responsabilidades adultas que cabem aos pais, certo? Quando você era criança, presta atenção nisso, alguma razão te fez tomar atitude adulta que não eram compatíveis com a sua idade. Está lembrado de algum momento da sua vida que isso tenha acontecido? Né? Dá um exemplo seu. Oi? Dá um exemplo seu. Então, vou falar já sobre o exemplo meu. Compatíveis com a sua idade, foi feita uma exigência, né, de decisão para você que não tinha capacidade, nem idade, nem maturidade suficiente para assumir essa postura adulta dentro da família. Eu vou dar alguns exemplos aqui para ver se vocês conseguem se identificar. Por exemplo, quando um pai é ausente ou se ausenta por morte, ou por separação da mãe e tal, e aí você vai no seu filhinho de 8 anos, 9 anos e fala para ele: agora você é o hominho da casa. Não é? Isso você está jogando em cima dele uma responsabilidade que não cabe a essa criança. Ele não é o homem da casa, ele é uma criança. Então você está provocando nele que ele se adultize, que ele vire um adulto muito fora da realidade que ele enfrenta na vida dele hoje, na vida dele nesse momento. Não é? Então esse é um exemplo. Isso é dar autonomia demais
para uma criança que não está preparada para essa responsabilidade. E a gente faz isso às vezes só para dar uma autoconfiança para aquela criança, quando na verdade a gente está detonando aquele caráterzinho daquele molequinho que está ali esperando muito mais receber do que ter que dar alguma coisa, né? Por exemplo, cuidar dos irmãos menores, isso a gente vê com muita frequência. O irmão mais velho, agora você tem que ajudar a mamãe a cuidar dos seus irmãozinhos, né? Só que esse irmão mais velho tem 8 anos, tem 10 anos de idade, ou menos às vezes até, e você joga a responsabilidade em cima dele para cuidar de um filho que seria a responsabilidade sua, não dele, né? Ajudar, fazer parte, adquirir responsabilidade, né? Isso tudo é válido, até você não ultrapassar essa barreira de querer adultizar o seu filho para que ele vire um adulto. Certo? Então, cuidar dos irmãozinhos mais novos é uma forma de você adultizar o seu filho também. Por exemplo, outra coisa, abrir uma conta bancária para o seu filho é uma forma de querer instruir ele para ter responsabilidade. Legal, até aí bacana, sem problema nenhum. Isso não é errado, desde que esse tipo de atitude venha acompanhada de outras atitudes, né, de outros ensinamentos sobre administrar dinheiro. É preciso ensinar também a ser um provedor da sua própria vida no futuro. Caso não faça isso, abrir uma conta no banco significa, ele vai entender, aquela criança vai entender mais tarde, que é uma conta apenas para receber dinheiro de alguém que vai colocar lá para ele. Não entende o que é ser um provedor, não entende o que é fazer dinheiro, que é um adulto faz dinheiro, uma criança espera ganhar. Então, legal a intenção de você querer abrir uma conta bancária, mas tem que vir junto com a responsabilidade que cabe a isso, não é? Tá, então agora eu vou dar o meu exemplo, né, de vida e o que aconteceu comigo durante muitos anos da minha vida devido a uma responsabilidade que me deram em certo momento da minha vida e que inconscientemente transformou a minha vida lá na frente com grandes problemas. Problemas de querer achar soluções, de tomar decisões. Por quê? Por causa de uma adultização que eu sofri num determinado dia da minha vida, enquanto eu ficava tentando intermediar a briga dos meus pais que tinham acabado de se separar, né? Então eu colocava a culpa nos outros pelos fatos que aconteciam. Eu tinha que decidir, sem a mínima condição adulta para isso, na época eu tinha 11 anos de idade, quem tinha e quem não tinha razão. Tinha que me tornar automaticamente o cara mais adulto daquela situação. E isso foi uma forçada para eu me adultizar muito rapidamente. Ao invés de eu ser criança, que eu era com aquela idade ainda, né, eu tinha que ter atitude madura. Toda vez que eles brigavam, eu tinha que interpretar na minha cabeça uma forma de amenizar aquela situação. Até porque poderia sobrar para mim também, né? Talvez fosse até uma defesa que eu fizesse. Mas não importa, eu é que tentava resolver a situação, ou seja, em plena infância, eu tive que me adultizar sem eu querer isso, sem ter pedido por isso, nem nada disso. Isso gerou uma raiva inconsciente em mim, né? Me fez sentir que tinha que fazer alguma coisa e que eu não queria fazer. E essa situação trouxe consequências ruins na minha forma de pensar e agir. O meu inconsciente construía a situação de que era injusto comigo aquilo tudo, né? Isso no inconsciente, eu acabava colocando na posição de vítima. Isso perante a vida mesmo, né? E acabei fazendo isso depois de virar adulto, né? Ou seja, eu não merecia passar por aquilo tudo. E nem sequer eu tive a alternativa de dizer que eu não queria. Fui forçado a me tornar uma pessoa mais responsável do que as pessoas que estavam ali querendo jogar a culpa uma para outra. Isso me fez adotar uma postura infantilizada muito tempo da minha vida, depois como adulto, quando eu já tinha mais de 25, 30 anos de idade, eu comecei a vim perceber isso mais recentemente, né, depois dos 40. Mas assim, foi quando eu comecei a ter uns comportamentos de que me faltava a maturidade, mesmo tendo idade já para tê-la, né, por consequências de uma criança que foi adultizada durante a sua infância.
É como se fosse uma compensação que eu exigia receber. Eu tinha que exigir uma compensação. Se eu tive que me tornar adulto, então agora vocês vão cuidar de mim, né? Aquela época eu tive que me tornar adulto perante as crianças, então depois que eu virei adulto, eu falei, agora, injustiçado que eu fui na minha infância, eu quero que vocês, pais, cuidem de mim. E comecei a dar trabalho para os meus pais, de todas as formas possíveis e imagináveis. Por quê? Porque eu queria mostrar aquela troca que houve. Agora, como adulto, eu tinha que ser uma criança infantilizada, cuidada pelos pais. Isso era inconsciente. Tudo isso muito inconscientemente, né? A Leila está observando aqui, né? Mas foi muito inconsciente mesmo. E é o que as pessoas fazem. Crianças adultizadas, inconscientemente, se transformam em adultos infantilizados. Tá? Cada um deve assumir a responsabilidade que lhe cabe. Isso é ser um adulto. Então, naquela época, os meus pais deveriam sim ter assumido as suas responsabilidades e não jogado. A história rolou mais ou menos assim, e eu abro aqui a minha história de vida, né? Mas rolou assim: estamos num carro, o papai não vai mais ficar com a mamãe, eu estava com meu irmão no banco de trás e disseram, então tá, vocês querem ir com quem? E aí o meu irmão ligeirinho, foi mais esperto, levantou a mão e falou, eu vou com a mamãe. Fala que o irmão é adotado. E apesar de ele ter escolhido ficar com a minha mãe e de eu também querer ficar com a minha mãe, eu quis fazer um equilíbrio e sair do carro com o meu pai. Eu fiz a escolha que me colocaram para fazer, ou seja, aquela escolha não seria minha, mas foi. Então você que é um adulto com 11 anos de idade, faça a sua escolha. Escolha aí, papai ou mamãe. Olha só a sinuca de bico que coloca uma criança, né? Hoje eu entendo isso, olho para isso de outra forma, entendo que eles não sabiam o que faziam naquela época e tudo mais, mas já tive conversas com eles sobre isso também, e começo a entender melhor esse relacionamento e o que causou na minha vida isso tudo, né? Então, quando a gente começa a ouvir historinha, justificativa e explicação dos nossos clientes, a gente tem a consciência de que estão numa situação infantilizada. Quando uma pessoa não assume 100% da responsabilidade do que acontece na vida dela, ela não está olhando para essas responsabilidades. Tá? Então, é necessário para você ser adulto, você olhar para as responsabilidades da sua própria vida com toda a certeza do mundo. Não seria adulto se não assumisse as responsabilidades, 100% das responsabilidades da sua vida. Tá. Mas existem fatores externos que podem interferir na vida de qualquer um. Sim, mas não nos resultados. Ok? Um cidadão pode perder uma perna em um acidente de trânsito, ou qualquer tipo de acidente, que isso também tem uma explicação para acontecer, mas nós não estamos falando disso agora. Mas ele perde a perna, ele pode escolher se transformar em um pedinte de rua, tentando sensibilizar as pessoas com a sua desgraça, né? Viver de doação, ou, como nós estamos vendo agora aqui, procurar recursos e transformar em um campeão paralímpico, que agora muitos exemplos estão vindo à tona por causa da Paralimpíada aí, né? Mas a gente vê isso a todo momento aí, pessoas que superaram as suas e se tornaram pessoas ainda melhores do que eram, porque então tudo é uma questão de escolha. Você quer escolher ficar nessa situação infantilizada, ou você prefere se tornar um adulto saudável? Tudo isso está ligado a escolhas que a gente faz. E também, né, a ganhos diretos e indiretos que te colocam naquela situação. A pergunta é: como deseja utilizar a sua responsabilidade por estar aonde você está hoje? Pela sua vida estar do jeito que está. Como você deseja utilizar a sua responsabilidade para isso? Vai assumir as rédeas e começar a trabalhar nessa direção? Ou vai ficar colocando a culpa em outros fatores, em outras pessoas o tempo todo, com justificativa, explicação, né? Então, comportamentos infantilizados. E aí você tem que olhar para os seus problemas. Então, solução para isso seria, primeiro, entender que tem um problema existente aí, que você está dentro desse problema, ok? A segundo, aprofundar o saber sobre esse problema e sua responsabilidade por estar dentro dele, tá? Então, primeiro, entender que tem um problema. Segundo, ver qual é a sua responsabilidade dentro desse problema, tá? Terceiro, querer realmente sair dessa situação. Porque normalmente a gente está envolvido com ganhos diretos e indiretos, né? Às vezes até inconscientes, que fazem a gente permanecer numa situação infantilizada.
né? Quais são os ganhos diretos e indiretos que você vê que você tem? Por exemplo, ganho direto. Eu estou morando com a minha mãe com 40 anos de idade, mas ela também lá não preciso pagar aluguel, eu tenho roupa lavada, eu tenho comida, tudo. Esses são os ganhos diretos que você tem. Mas tem ganhos indiretos também, até dependência e codependência, que fazem você querer permanecer nessa situação. Ou seja, ficar num sofrimento suportável ao invés de olhar de frente para essa dor e resolver esse problema, né? Porque muitas vezes dentro de um triângulo dramático você está no posicionamento ali de vítima, de salvador, ou de abusador ou acusador, mas é um assunto também para uma outra aula. Quarto, procurar entender o processo de adultização saudavelmente. Tá? Essa é a quarta opção aqui, é a quarta etapa da solução do problema. Você tem que olhar para isso, entender esse processo de adultização. O que é ser um adulto saudável? Ser um adulto saudável, eu vou dar um resumo rápido aqui, mas não vamos falar disso também aqui, é você ter equilíbrio financeiro, você ter uma vida, um relacionamento saudável e você ter saúde. Né? São três coisas que transformam você num adulto saudável. Então entender esse processo é a quarta etapa disso e de adultização saudável, tá? Quinta etapa, procurar mudar o comportamento que leva você a fazer o que faz. Ou seja, mudar a sua forma de pensar, mudar a sua forma de agir e, consequentemente, a sua forma de sentir também. Olhando para as coisas, aprofundando o seu conhecimento, aceitando o que é seu, aceitando que tem coisas que não são suas, você começa a olhar para a situação de uma maneira diferente, no seu pensar, sentir e agir. E sexto, monitorar o crescimento constantemente. Estou melhorando? Será que eu estou mesmo consciente do que eu estou fazendo agora? Será que eu não estou repetindo aqueles comportamentos infantis que eu vinha repetindo antes de ter a consciência de que eu tenho uma criança machucada nas rédeas da minha vida? Então, olhar para isso é muito importante, né? Então, é muito simples, mas não é nada fácil fazer essas etapas para o seu crescimento, tá? Então é isso, resumidamente, o que eu tinha para falar sobre você ser um adulto infantilizado em consequência da sua criança que teve obrigatoriamente que se tornar um adulto, né? Um processo de adultização. Crianças adultizadas vão se transformar em adultos infantilizados. Continua o assunto na quinta. Quinta-feira nós vamos continuar com esse mesmo assunto, mas aí a Leila que vai falar com vocês numa outra visão aí bacana sobre a visão dela, com os exemplos dela, tá? Então a gente resolveu dividir um pouco agora as lives de terça e quinta, um pouquinho ela, um pouquinho eu e um pouquinho nós, certo? Gratidão por estarem aqui, espero que tenha ajudado a clarear um pouco as coisas aí que às vezes estão brecando a sua vida, né, e que podem estar ligadas a você ter se tornado um adulto ainda quando era criança. Quer saber mais sobre isso? Segue a gente, o nosso conteúdo aqui no Instagram, no YouTube ou no Facebook e bora crescer!